Então estamos aqui mais uma vez no Café com Fé, com o pastor Alfredo, certo? E nesse primeiro momento, pastor, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua história. Alegria, um prazer estar com os irmãos aqui, agradecer também a confiança e o convite muito amável para esse momento. Bom, a minha vida, ela não difere da vida de qualquer pessoa que tenha sido alcançado pela graça do Senhor. Eu tive uma vida relativamente tranquila, eu me converti com 13 anos de idade e desde então eu diria que a minha cultura simbólica, social, ela se estabeleceu, ela foi construída a partir do Evangelho, né? Da visão que se tem do Evangelho. Mas há uma coisa peculiar com relação ao ministério, é que eu sempre dizia o seguinte, eu dizia, olha, eu posso ser tudo nessa vida menos pastor. E eu nessa época fazia engenharia elétrica em 82, podem fazer as contas aí. Em 82 eu estava no curso de engenharia em São Paulo, e assim, cheio de visão, que deveria ser do futuro da minha vida. E eu sempre dizia, bom, eu quero ser um bom crente, quem sabe um presbítero, um diácono, servir ao Senhor nessa área, mas nunca ser pastor. E eu até brincava, e é claro que era em tom de brincadeira, eu dizia, bom, se o Senhor me chamar para o ministério, tem que ser aquela coisa assim, bem paulina mesmo, né? Aquela voz do céu, cair, talvez da motocicleta, né? E aquela voz e tal. Mas foi muito interessante porque o chamado do Senhor, do ponto de vista estético, do ponto de vista da prática, foi muito simples. E é até engraçado, porque havia um pastor que estava pregando, era um pastor batista reformado, e eu fui para assistir a palestra dele e ele já tinha terminado. E eu fui levar uma encomenda para ele levar para os meus pais, para a cidade dos meus pais. E é interessante que ali eu senti uma forte convicção do chamado do ministério. E claro, como é natural, eu relutei um pouquinho. Houve algumas questões com a família, mas o Senhor, Ele confirmou isto. E aí eu me lembro que quando eu fui para o seminário Presbiteriano do Norte, em 1985, eu disse, bom, Senhor, pastor eu serei, agora missionário nem pensar, né? Vou contribuir, etc. e tal. E dali 2 anos eu estava na Guiné-Bissau, num trabalho missionário entre Guiné-Bissau, Cabo Verde e Portugal, passando 1 ano nesse trabalho de ministério missionário, eu e um outro colega que eu acho que vocês conhecem, o Jorge conhece, que é o Ronaldo Lidório. E ali eu pude sentir claramente como Deus é soberano. Então eu posso dizer que a minha conversão, a minha vida, o meu ministério, todo ele se estabeleceu, em primeiro lugar, pela soberania do Senhor, consequentemente, porque faz parte da soberania do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. Isso porque eu conheço as minhas limitações, eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas, as fortalezas são obviamente atuações do Senhor, mas o Senhor tem insistido em me preservar no ministério. E eu estou no ministério pastoral, já sou pastor há 21 anos, na mesma igreja, estou pastoreando na mesma igreja há 21 anos. Então, toda essa dimensão do meu ministério, da minha atuação, sempre tentando trabalhar em equipe com o conselho, tudo isso se estabelece pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, o que eu poderia dizer é que o Senhor é bom, porque Ele pôde pegar um púber, um pré-adolescente que tinha tudo para dar errado e chamar esse adolescente, restaurar a sua vida, mudar o curso, seu rumo de vida e ainda assim fazê-lo uma liderança dentro do seu reino. Eu tenho profunda convicção da seriedade que é isso, que é liderar o povo de Deus. Qualquer posto de liderança na igreja é um posto de extrema responsabilidade. E eu acredito que o pastorado e o presbiterato, Jorge, creio que concorda comigo, é de uma grande responsabilidade, porque eu me lembro muito da palavra do Senhor, lá em Atos, diz que nós devemos cuidar da igreja de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Isso é muito sério. Então, dentro dessa convicção, isso tem gerado, e o que eu estou dizendo aqui não é retórica, mas é a minha vida, um grande temor, porque eu conheço minhas limitações, as minhas falhas, mas por isso eu posso garantir que nesses 21 anos de ministério pastoral,
o Senhor tem sido muito bondoso para comigo. Eu estou onde estou, sou o que sou, unicamente pela graça e fidelidade do Senhor. Como foi a reação dos seus familiares ao você tomar essa decisão de virar pastor? Bem, meus pais eram de circo. Existia um circo, que inclusive voltou a existir, porque se tornou uma franquia, que é Circo Mágico Tiani. Não sei se não passou por aqui, ele vai voltar por aqui esses dias, porque ele está no Brasil, ele é sediado nos Estados Unidos. E meus pais trabalharam 14 anos nesse circo. Por isso que eu não nasci no Brasil. Eu nasci num outro país que eu prefiro não dizer aqui. E meus pais, assim, meu pai, ele era um homem extremamente religioso, um homem místico, ele advém de um sincretismo muito grande. Minha mãe é aquela religiosidade comum, né? Aquela religiosidade do cotidiano do brasileiro, que se diz católica, enfim. Agora, Deus alcançou minha família através de meu pai. Realmente a conversão de meu pai foi uma coisa muito, muito forte, porque ele... E desde o momento da conversão do meu pai, só pela conversão dele eu pude perceber como Deus é soberano, porque ele se converteu num momento em que ninguém estava pregando para ele, ele era uma pessoa extremamente crítica com relação ao ministério pastoral, à vida dos crentes. Eu me lembro que ele fazia muitas críticas e de repente ele se sentiu mal, disse: eu vou morrer, para onde eu vou? Aquilo trouxe insegurança, e aí ele disse naquele momento: eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus. Foi exatamente assim. Claro que ele ouviu pregações, né? Pessoas já haviam pregado para ele, mas a conversão dele se deu quando ele estava sozinho. Tanto que se meu pai morresse e algum crente o encontrasse no céu, eu falei: rapaz, há um engano aqui, né? Mas é por isso que eu posso perceber a soberania de Deus. E com isso, a família toda, ela também se converteu ao Senhor. Infelizmente, o meu pai hoje é separado da minha mãe, eu diria que é um aspecto melancólico da família, tanto que hoje ele mora aqui, né, na Bahia, ele mora em Ilhéus, e minha mãe continua na mesma cidade em que eu estou. Mas eu tenho um irmão, um único irmão. Ele é missionário da Missão Evangélica da Amazônia, trabalha com os indígenas. E a nossa família, enfim, ela, a partir da conversão do meu pai, que se deu em 1975, em fevereiro de 75, ela passou, obviamente, a vivenciar esse contexto evangélico. Com relação ao meu chamado, foi, eu diria que uma das confirmações do Senhor no meu cotidiano, porque quando eu fazia engenharia, eu decidi largar tudo, porque engenharia não tem absolutamente nada a ver com pastorado, então, até porque depois eu fiz um outro curso que estivesse adequado, mas engenharia não tinha nada a ver. Enfim, eu disse: vou largar e vou para o seminário. Minha mãe adorou, porque era um sonho para ela ter um filho pastor, e ela foi tão abençoada que Deus deu um pastor e um missionário, né, os dois únicos filhos. Mas o meu pai disse não, ele racionalizou, ele disse: não, você tem que ter cuidado, porque você é muito jovem, largar a engenharia não, acho que você tem que fazer engenharia, e faltavam 2 anos e meio. E eu me lembro que aquilo me trouxe uma certa frustração, mas eu disse: bom, Senhor, eu estou em tuas mãos e eu sou submisso aos meus pais. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Então, e quando Salomão fala sobre isso, ribeiros de água é quando os agricultores eles desviavam o curso das águas por canaletas. Em outras palavras, ele diz assim como o agricultor consegue desviar o curso das águas, Deus controla o coração do rei, que era a maior autoridade, né, temida numa sociedade. Isso não, o senhor pode domar isso no meu pai. E Deus fez isso através de um incrédulo, era um juiz, muito amigo dele, e ele partilhou com esse juiz: olha, meu filho está fazendo engenharia, mas, enfim, acho que tem um chamado para o ministério pastoral, quer largar, mas eu já dei uma bronca nele e tal. E esse juiz, que já é falecido, incrédulo, agnóstico, ele disse: não, Eugênio, né, o nome do meu pai é Eugênio. Não, Eugênio, você está errado. Você tem que deixar seu filho seguir o curso dele. Afinal de contas, se ele tem convicção, e ele tem convicção de que a divindade o chamou para esse tipo de trabalho, quem é você para confrontar essa convicção que ele julga ter vindo de Deus ou de uma divindade? Vou dizer que você está errado. Aquilo foi tão forte para o meu pai que ele chorou na hora, né? Ele chorou e abraçou, eles eram muito amigos, abraçou o Anunciação, que era o doutor Anunciação, não entendeu. A Anunciação disse: o que foi que houve? Meu pai até brincou, falou: não, o que fizeste não entendes. E aí ele me ligou
eu estava em oração e meu pai ligou e falou: meu filho, eu estou errado, tenho clara certeza de que é o Senhor que o está conduzindo, isso muito claramente. Eu quero dizer que papai te abençoa e você pode largar tudo, você tem todo o meu apoio. Então isso foi muito emblemático para mim. Claro que isso é uma experiência particular, isso não deve ser utilizado como regra para a experiência de ninguém. Outras pessoas se dão de forma menos traumática, outras mais traumática, mas a minha experiência de vida, que é muito particular, ela se deu dessa forma. Então, de início, houve um conflito com meu pai, ele não queria, porque ele queria um filho engenheiro, né? É o sonho dele. Pastores, rapaz, pastor é complicado, né? Viver dos dízimos e tal, aquela ideia e tudo. Mas é interessante porque hoje, quando eu converso com ele já está muito idoso. Ele sempre repete, parece que ele está sempre querendo confirmar isso. Ele diz: meu filho, eu tenho muito orgulho de você, sobretudo porque você é pregador da palavra. Isso para mim é o que há de mais precioso. Então, eu posso dizer que o meu chamado de início, ele foi, de certa forma, conflitivo, mas o Senhor, ele foi misericordioso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente foi o Senhor que me separou por conta desses 21 anos, né? Então, eu olho para trás e digo: Senhor, somente a Tua graça e a Tua fidelidade para me preservar no ministério.